Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Wagner Andrade, eu sou CEO da DataRain Consulting. A DataRain Consulting é uma parceira da Amazon Web Services, a AWS, especializada na implementação de projetos de migração para a nuvem. Nós temos hoje um foco muito grande no setor público e, pensando em setor público, nós estamos falando principalmente das indústrias de saúde, educação, governo, utilities e entidades sem fins lucrativas. Mas atuamos também em outros segmentos, como manufatura, serviços financeiros, varejo. Tá? Mas, essencialmente, o que nós vamos falar hoje aqui é sobre indústria 4.0. Muito tem se falado sobre a indústria 4.0. E uma coisa bastante interessante, tem se falado não só em indústria 4.0, mas também em saúde 4.0, educação 4.0, né? Legal 4.0, porque tanta gente tem utilizado o 4.0. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês efetivamente apreciem esse webinar e, por favor, fiquem à vontade para apresentar suas perguntas. Eu teria o maior prazer em responder todas as perguntas que vocês tiverem ao final desta apresentação, ok? Então, vamos lá. De onde surgiu essa história, então, de indústria 4.0? Ou, como querem alguns, quarta revolução industrial. O termo indústria 4.0, na verdade, ele surgiu como consequência de um grupo de trabalho que foi estabelecido pelo governo federal alemão no início da década de 10 dos anos 2000, especificamente no sentido de estudar maneiras de garantir que a Alemanha continuaria tendo uma liderança no setor manufatureiro. Esse grupo era liderado por dois executivos, um da Robert Bosch, o nome dele era Siegfried Dies, e um outro era um professor doutor da Academia Alemã de Ciência e Engenharia, o professor doutor Henning Kadermann. Eles inicialmente cunharam esse termo indústria 4.0. Ele foi usado pela primeira vez na Feira de Hannover, em 2011, e posteriormente, em 2012, foi apresentado um relatório com as conclusões, com um conjunto de recomendações de implementação da estratégia de indústria 4.0 ao governo federal alemão. Como consequência disso, o governo federal o governo federal alemão passou então a adotar uma série de medidas no sentido de implementar esses conceitos e garantir com isso a liderança da Alemanha na indústria manufatureira mundial. A apresentação desse relatório final desse grupo de trabalho acabou acontecendo na Feira de Hannover em 2013 e, posteriormente, um outro alemão bastante importante, né, o Klaus Schwab, que foi justamente o fundador e diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, publicou em 2016 um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. E a partir daí esses dois conceitos têm aparecido muito, esses dois termos têm aparecido muito. Alguns estudiosos entendem que quer dizer alguma coisa, a mesma coisa, alguns estudiosos entendem que, na verdade, são conceitos assemelhados. Mas vamos lá, de onde sai então indústria 4.0? Então, muita gente fala que indústria 4.0 é porque essa é a quarta revolução industrial. O que foi a primeira revolução industrial? Foi aquela justamente que foi suscitada com o advento da máquina a vapor. Né? E aquilo foi lá no século XVIII. Então, nós tivemos o início da produção mecânica com equipamentos que eram movidos essencialmente a vapor e roda d'água. Posteriormente, já na segunda metade do século XIX, nós tivemos o surgimento da indústria 2.0, ou segunda revolução industrial. E esta segunda revolução industrial, a partir exatamente do início do século XX, com a adoção dos modernos métodos de produção em massa, principalmente com o advento do Fordismo, ela passou a trabalhar com o conceito de linha de montagem de produção em massa. E essa linha de produção, linha de montagem de produção em massa, ela trabalhava essencialmente com mão de obra, então era a força física dos trabalhadores envolvidos no processo de montagem e energia elétrica. Esse sistema evoluiu para a terceira revolução industrial, já no final do século XX, quando nós tivemos o quê? O início do uso de
mecanismos de produção automatizada, usando pesadamente componentes eletrônicos e usando a tecnologia da informação. E, finalmente, nós temos agora, nesse começo do século XXI, a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, no qual nós, essencialmente, temos o quê? Nós passamos a ter uma produção inteligente, porque a computação em nuvem, a internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, passaram a ser incorporados aos processos de produção. Então, nós temos máquinas agora que não apenas trabalham dentro de uma lógica de uma programação pré-estabelecida, mas têm condição de aprender, se reprogramar, tá? E com base justamente em mecanismos de Big Data e inteligência artificial, tomar inclusive algumas decisões no sentido de otimizar esse processo produtivo. Com isso, então, nós tivemos o surgimento das fábricas inteligentes, que são chamadas de Smart Factories, as máquinas integradas a computadores e sistemas, o monitoramento de desempenho das máquinas em tempo real, então com controle exatamente de rejeições, do próprio processo de produção, qual é o rendimento por máquina, qual é o percentual de utilização, e utilizando inclusive uma mensuração que começa a se tornar mais comum, chamada de Overall Equipment Effectiveness, no qual a gente tem justamente o OEE, né? A mensuração desses diversos fatores, no sentido de que a gente possa ter justamente uma visão integrada de toda a produção, de cada máquina, de cada conjunto, de cada linha de produção e de toda a fábrica. Tudo isso visando o quê? Redução de custos, incremento de produtividade, lucratividade, redução no consumo de energia, redução no consumo de matéria-prima, fazer mais com menos. E aí, vamos falar o seguinte, como é que eu consigo caracterizar o que é essa indústria 4.0? O que são os elementos constitutivos dessa quarta revolução industrial? Então, como comentei com vocês, para muitos estudiosos, a indústria 4.0 é um subconjunto da quarta revolução. Para alguns outros, esses conceitos são os mesmos, tá? E a gente tem cada vez mais a utilização de termos como economia 4.0, educação 4.0 e trabalho 4.0. Quando nós estamos falando desses termos, utilizando esse 4.0, na verdade nós estamos nos referindo ao quê? A utilizar os componentes que caracterizam essa quarta revolução industrial em outras tarefas do nosso dia a dia que não estejam diretamente associadas à produção fabril. Tá? Quando eu falo, por exemplo, em educação 4.0, nós estamos falando justamente em utilização de tecnologias, avanço digital, inteligência artificial, internet das coisas, capacidade de aprendizado de máquina no processo de aprendizado. Quando nós falamos em economia 4.0, nós estamos falando num processo econômico em que você tem uma série de sistemas determinando cotação de produtos, né? Variações em cotações de moedas, tudo isso num sistema bastante integrado e com bastante autonomia, em que muitas vezes as decisões são tomadas sem que haja ingerência humana. E aí a gente pode dizer que quarta revolução industrial e indústria 4.0 são realmente inseparáveis, e eles se caracterizam pelo desenvolvimento e utilização de tecnologias de ponta, em áreas como genética, física, miniaturização, nanotecnologia e avanços digitais. E isso acaba resultando no quê? Nós acabamos tendo como consequência o surgimento das máquinas inteligentes, as chamadas Smart Machines. Nós temos um predomínio na utilização dos dados, os dados passam a ser o centro de todos os processos decisórios, e aí nós utilizamos um volume cada vez maior de dados para termos justamente maiores amostras, maiores sequências e maior poder exatamente de combinação, análise e inferência a partir da análise desses dados. Nós temos também uma preocupação cada vez maior com sustentabilidade, então a preocupação exatamente da preservação dos recursos naturais do planeta, uma necessidade que os processos fabris consumam menos energia, tenham uma pegada de carbono menor, e tenham também um menor desperdício na utilização de seus materiais. E, finalmente, na medida que nós temos um mundo completamente integrado, com sistemas conversando entre si com alto nível de autonomia, é muito importante que nós estejamos preocupados
com a segurança desses dados. Né? E aí, consequentemente, foram criadas tanto instrumentos legais, então leis como o General Data Protection Regulation, utilizado pela Comunidade Europeia, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi votada pelo Congresso brasileiro no ano passado e que entra em vigor no próximo ano, e uma série de outros regulamentos, processos de certificação estabelecidos tanto por autoridades reguladoras quanto pela própria indústria, no sentido de garantir que nós temos um processo de proteção da privacidade desses dados, que esses dados sejam trabalhados de forma anonimizada e que nós não tenhamos uma exposição das pessoas que são justamente as fontes desses dados. Muito bem. Por que a indústria 4.0 é tão importante para nós? Ela é muito importante exatamente por conta dos benefícios que ela traz e, consequentemente, das transformações que ela vai trazer no nosso dia a dia. E essas transformações estão relacionadas, de um lado, ao aumento da produtividade de todo o processo industrial, um incremento na eficiência de todos esses processos. Ela se caracteriza fortemente por um maior compartilhamento de conhecimento e trabalho colaborativo, porque efetivamente esse incremento, tanto na produtividade quanto na eficiência, eles são decorrências exatamente de um processo em que o conhecimento é compartilhado de forma mais generalizada, mais abrangente. Há um maior trabalho colaborativo e, consequentemente, também há um maior trabalho em cima de padrões. Os padrões são absolutamente necessários para que justamente nós tenhamos esse processo de compartilhamento sendo feito de uma forma que garanta o mesmo entendimento sobre os conceitos que estão sendo utilizados por todas as pessoas que estão participando desse processo colaborativo. Tudo traz, consequentemente, mais flexibilidade, mais agilidade em todos os processos decisórios e também nos próprios processos industriais. Facilita todo o processo de conformidade na medida que nós estamos trabalhando com padrões estabelecidos, com compartilhamento de conhecimento em cima de práticas bem estabelecidas, protocolos bem estabelecidos. Isso facilita que nós, justamente, consigamos fazer uma verificação de conformidade. Com isso, a gente consiga assegurar que, justamente, aquilo que está sendo produzido da forma correta, ecologicamente responsável e com uma garantia de qualidade como nós nunca tivemos no passado recente. Tudo isso leva a uma melhoria na experiência do cliente, obviamente leva a uma redução dos custos. Essa redução dos custos, ela tem como principais direcionadores justamente a melhor utilização dos recursos, a fabricação mais rápida, o menor tempo de inatividade das máquinas e das linhas de produção, uma menor incidência de problemas de qualidade com o produto, um menor desperdício de recursos, materiais e produtos. Então, de novo, a questão da preocupação com a sustentabilidade, custos globais operacionais muito mais baixos, porque eles estão integrados hoje em grandes cadeias globais de suprimento, e criação de oportunidades de inovação. Acaba gerando maiores receitas, porque o universo de clientes abrangidos cresce significativamente e, consequentemente, há uma melhor rentabilidade, há um melhor retorno sobre o investimento realizado. Ok? Bom, e aí nós entramos justamente na questão, como é que nós preparamos as pessoas para essas transformações que estão ocorrendo, tá? Há uma necessidade que a gente pense, então, numa educação digital. Então, quando nós falamos especificamente da indústria 4.0, a gente pensa também na educação 4.0, a quarta revolução industrial. Nós temos essa evolução tecnológica aplicada aos meios de produção, gerando demandas de educação tecnológica e desenvolvendo uma série de habilidades. Tá? Que habilidades são essas? Tá? Nós falamos agora há pouco sobre compartilhamento de conhecimento, nós falamos agora há pouco sobre trabalho colaborativo. Tá? Uma outra coisa bastante importante, a velocidade de transformação dos processos faz com que nós estejamos todo o tempo aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. E isso nos leva, inclusive, a um conceito bastante interessante, que é o conceito do aprender fazendo, o learning by doing, que é um conceito hoje
soberbamente defendido por Ray Kurzweil, que é um pensador e futurista americano, fundador da Singularity University, que justamente publicou uma série de artigos, né, falando exatamente sobre Learning by Doing. Particularmente, um conjunto desses artigos foi apresentado justamente no Global Summit de 2017 da Singularity University. E quando nós falamos em singularidade, ele está falando em singularidade exatamente em termos de aquele momento em que a evolução tecnológica vai fazer com que a evolução da inteligência artificial, por exemplo, faça com que esta alcance a inteligência humana e aí, consequentemente, os humanos, para acompanhar todo esse processo evolutivo, eles terão que se chipar, né? E aí nós vamos ter exatamente esse momento singular, em que essa fronteira entre máquina e elemento humano deixa de existir, tá? Então, o processo educacional ele tem que preparar justamente o gênero humano para este momento que se aproxima, ok? Bom, aí também preocupado com a questão de preparar o aluno, preparar o jovem que hoje está na sala de aula para esse amanhã muito próximo que está acontecendo daqui a pouco, houve um outro relatório bastante interessante chamado The New Work Order, que foi publicado pela Foundation for Young Australians. É uma fundação ligada ao Ministério da Educação australiano, e eles publicaram em 2017 justamente esse relatório que faz uma série de recomendações. E essas recomendações elas estão justamente focadas na questão de ter uma ênfase muito grande no desenvolvimento de habilidades digitais e principalmente de empreendedorismo nas escolas. E por que isso? Porque justamente com todas essas transformações que nós estamos tendo, nós temos também, consequentemente, uma transformação nas próprias relações de trabalho. Nós deixamos de ter aquela formação típica do século XIX, né, que foi explorada, inclusive, pelos marxistas, né? Então, a história entre capital e trabalho. Cada vez mais nós temos novas formas de interação entre os elementos econômicos, entre os agentes econômicos. Então, cada vez mais nós temos mais novas formas de trabalho e menos empregos formais. Isso faz com que as pessoas tenham que desenvolver a necessidade de saber trabalhar com pessoas diferentes de forma colaborativa. Essas pessoas têm que aprender a desenvolver as suas competências socioemocionais criativas. Elas têm que justamente aprender a trabalhar de uma maneira mais participativa em projetos interdisciplinares que utilizem conhecimentos de diversas disciplinas para um objetivo comum. E precisam justamente aprender a utilizar a empatia com inteligência. Então, para isso, essa escola ela precisa estar trabalhada, ela precisa estar preparada para esse novo momento. Ela precisa incentivar a criação dessa nova cultura, que é voltada para a inovação, para a invenção, a resolução de problemas, a programação, a colaboração e a cultura maker, ou seja, fazer com que as pessoas pensem no sentido de assim, se verem como resolutores ou resolvedores de problemas, tá? O problem solver, ou seja, a pessoa precisa efetivamente desenvolver uma habilidade de ter sempre uma abordagem científica, análise dos problemas, para que com isso, né, com a habilidade de aprender a aprender e com a habilidade efetivamente de ter justamente um método de abordagem dos problemas, ela tenha sempre uma alta capacidade de resolução dos novos problemas que surgem à sua frente. E aí nós vamos lembrar o que Alvin Toffler já estava dizendo há alguns anos. Ele dizia que o analfabeto do século XXI não será mais aquele que não consegue ler e escrever, e sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E essa vai ser a tônica exatamente que nós vamos ter em termos de necessidade de desenvolvimento de educação digital para que nós justamente possamos fazer frente aos desafios, aos novos problemas que são trazidos pela indústria 4.0. E aí quando nós pensamos justamente num jovem que hoje está nos bancos escolares, qual é o futuro do trabalho para esse estudante? Principalmente assim, vamos pensar no estudante que hoje tem 15 anos de idade. E esse trabalho desenvolvido exatamente pela Foundation for Young Australians,
ele mostra dentro desse relatório, The New Work Order, exatamente o quê? Que você tem que pensar exatamente no seguinte, que trabalho nós vamos fazer, né? Então, um foco muito grande justamente em habilitar esses jovens para trabalhar com automação, porque nós teremos cada vez mais máquinas mais inteligentes executando cada vez mais tarefas humanas. Então, mais do que capacitar pessoas para desenvolver tarefas, nós temos, na verdade, que capacitar pessoas para programar as máquinas para executar essas tarefas. Onde iremos trabalhar é outra questão bastante importante, porque a globalização ela faz com que efetivamente as fronteiras nacionais acabem, né? Então, a todo momento, você tem hoje oferta de prestação de serviços que não são prestados, na verdade, em outros países. Nós que trabalhamos em tecnologia é uma coisa interessante. Eu recebo 3, 4 e-mails por semana de ofertas de profissionais especializados que estão na Índia, na China, oferecendo seus serviços para trabalhar em tecnologias de ponta. Então, nós precisamos capacitar a nossa força de trabalho para que ela também se torne global, porque elas passam a ter a competição por seus trabalhos não só dentro do mercado local, mas elas passam a competir efetivamente dentro de um mercado global. E aí elas têm que ter a capacidade justamente de buscar esses empregos, de buscar esses trabalhos, melhor dizendo, onde quer que eles estejam. Outro aspecto interessante é como nós vamos trabalhar, tá? Então, trabalhar cada vez mais de uma forma colaborativa. O mesmo profissional, ele pode trabalhar, na verdade, com vários empregos, ou, na verdade, vários trabalhos simultaneamente, com diferentes empregadores, entre aspas, muitas vezes ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque nós passamos a ter uma forma de trabalho que passa a ser mais flexível, mais diluída, muito trabalho com home work, muito trabalho com horários flexíveis. Então, isso permite que uma pessoa tenha relações de trabalho com mais de uma organização. E essas pessoas, muitas vezes, estão também organizadas como empresas individuais. Então, a gente deixa de ter uma relação empregador e empregado e nós passamos a ter uma relação entre empreendedores que estão juntos por um objetivo comum neste momento e que precisam colaborar exatamente para alcançar esse objetivo comum. Isso traz como consequência uma série de oportunidades, né, para quem se capacitou para esse novo momento, em termos de barreiras mais baixas, mais flexibilidade, mercados mais amplos, né, também um potencial de busca de mais especialização, mas, por outro lado, também traz uma série de riscos, né, riscos associados justamente a desemprego, desigualdade, insegurança para aqueles que justamente não se prepararam para este momento que está chegando. Okay? Ainda falando sobre a questão da preparação da educação digital, nós temos justamente países, né, já pensando esse problema e já desenvolvendo uma série de ações. E aí nós temos alguns países que estão trabalhando exatamente no sentido de habilitar os seus profissionais a encararem esses novos desafios, e essa habilitação, muitas vezes, ela se dá na direção de se aumentar a alfabetização e a infraestrutura digital, então inserindo cada vez mais currículos computacionais em todas as séries dos diversos níveis escolares, tá? Pensando justamente em treinamento e reciclagem rápidos e direcionados àquelas disciplinas que nós chamamos de STEM, que é Sciences, Technologies, Engineering e Mathematics. Recursos centrais para educadores, porque isso é muito importante para garantir que todos os educadores tenham acesso às mesmas bases curriculares, tá? E uma infraestrutura digital no sentido de que justamente não importa onde fisicamente esteja o aluno, que ele possa acessar a todas essas bases de conhecimento, tá? Os países que estão justamente mais avançados, né, nesse trabalho de aumentar a alfabetização e infraestrutura digital, segundo esse estudo da Foundation for Young Australians, são justamente os Estados Unidos e o Reino Unido. Alguns outros estão preocupados em efetivamente incutir uma mentalidade de empreendedorismo nos seus jovens, tá? Então, colocar as habilidades empresariais no centro do seu processo de aprendizado. E aí eles colocam uma ênfase muito grande na importância de resolução de problemas, criatividade, inteligência social, interatividade, desenvolvimento, né,
da inteligência emocional e utilização disso com empatia. Esses países são o Japão, o Canadá e a Malásia, que são hoje muito focados nessa linha. Nós temos outros países que estão pensando justamente em promover um empreendedorismo focado na criação de emprego e de inovação. Tá? Então, eles justamente trabalham na aplicação de diretrizes, né? Incentivos financeiros não reembolsáveis, contratos com condições preferenciais, justamente para criar condições favoráveis para que se desenvolva esse novo perfil de profissional. Tá? Uma forte orientação à inovação, educação para o empreendedorismo e também pensando em trabalhar na criação de mecanismos de financiamento, principalmente através da conexão com empresas de venture capital e superfundos e também utilizando pesadamente o mecanismo do crowdfunding. Tá? E aí nós temos, por exemplo, os países da OCDE nessa linha, o Canadá, a Alemanha, a Austrália e a Finlândia, muito fortes nessa direção. E alguns outros países pensam no sentido de proteger os seus trabalhadores. Tá? Então, eles estão fazendo reforma em seus sistemas tributários, eles estão promovendo a geração de emprego e estão trabalhando com créditos tributários e criação de benefícios trabalhistas no sentido exatamente de garantir a proteção dos empregos para os seus trabalhadores. Né? Então, pensando em trabalhar em alíquotas mais baixas para trabalhadores de baixa renda, subsídios ao emprego. Tá? Então, de certa forma, tentando barrar com que trabalhadores globais venham a tomar os postos de trabalho dos seus nacionais. Okay? E existem outros trabalhando também para que as proteções se adaptem a essas novas formas de trabalho. Então, na medida que a relação entre empregador e empregado está se modificando, novas formas de regulamentação precisam ser adotadas no sentido justamente de refletir, né, este modelo. Ok? Bom, e aí, o que nós temos como tecnologias e áreas de conhecimento que são mais fortemente associadas a essa quarta revolução industrial? Então, são várias, mas tem algumas que realmente são mais fortes. Tá? A primeira delas é a computação em nuvem. A computação em nuvem está operando justamente uma transformação muito grande na forma como as organizações utilizam recursos computacionais, porque na medida em que ela é um modelo baseado, tá, justamente numa utilização compartilhada de recursos muito parecido com o que a gente chama de modelo de utilities, ou seja, é como um modelo de conta de luz ou de conta de telefone. Você utiliza uma infraestrutura que é compartilhada com milhões de outros usuários e você paga conforme você consome, ela tem, consequentemente, barateado significativamente o acesso, tá, de diferentes organizações a recursos computacionais sofisticados que até bem pouco tempo atrás só eram acessíveis a empresas muito grandes de muito poder financeiro. Tá? Então, isso traz como consequência uma explosão na utilização de inteligência artificial, de internet das coisas, aprendizado de máquina, big data, data lakes, analytics, né? Porque o custo do armazenamento dos dados cai exponencialmente a cada ano. A utilização de inteligência artificial, junto com novas formas de programação e justamente um aumento significativo das capacidades computacionais, está levando também ao surgimento de ferramentas muito mais poderosas de processamento de linguagem natural. Então, já existem alguns estudiosos dizendo que talvez daqui a 5 anos nós teremos aposentados teclados, porque a interação homem-máquina será feita essencialmente por voz, em linguagem natural. Né? Nós temos ainda uma utilização bastante significativa de realidade virtual e aumentada, sendo utilizada principalmente nos processos educacionais de treinamento, né? E simulação de diversas situações. Né? Nós tivemos também o surgimento do blockchain, e o blockchain ele se presta a uma série de coisas, o que a maior parte das pessoas conhece é a questão das moedas virtuais, mas ele é um modo efetivamente de registro de transações que permite que você tenha uma acuracidade
muito grande nesses registros, e mais ainda, registros que podem ser utilizados de uma forma que não são posteriormente modificáveis, ou seja, nós temos com isso uma garantia, né, de imutabilidade desses registros, né? E, finalmente, uma utilização muito intensiva de robótica. E robótica, pensando robótica não só no sentido físico, do robô físico, mas do robô virtual também, aquele robô implementado por software. E aí a computação em nuvem, ela pode ser, de certa forma, considerada como o motor dessa quarta revolução industrial, o motor da indústria 4.0. Porque, como eu comentei com vocês, é um modelo em que nós temos, né, a utilização dos recursos computacionais sob demanda, em que você paga conforme você consome, no qual você não tem um custo total de propriedade e que, consequentemente, barateia todos esses recursos dessas tecnologias que hoje são chamadas de Edge Technologies ou tecnologias de ponta. E aí, quando nós falamos dessas vantagens da computação em nuvem, a principal delas é justamente que assim nós deixamos de fazer investimento de capital em antecipação, tá? Em que você primeiro tinha que fazer um investimento significativo na imobilização de capital, tá, para utilizar recursos computacionais, e você, na verdade, substitui esse modelo pelo qual você passa a ter despesas variáveis em que você paga depois de consumir e exatamente o que você consumiu. Tá? Então, você faz uma substituição de CAPEX por OPEX. Você tem também, tá, na medida que você está utilizando uma infraestrutura que é compartilhada com milhões de outros usuários, tá, uma economia massiva de escala, tá, você passa a não precisar mais ter que adivinhar a capacidade que você vai ter que contratar para utilizar um determinado recurso, para atender uma determinada demanda. Na verdade, você trabalha com o conceito da necessidade, que é eu vou alocando, eu vou provisionando mais recursos à medida em que eles se tornam necessários, e da mesma forma eu desmobilizo esses recursos quando eles não são mais necessários. Então a minha capacidade computacional ela varia exatamente conforme a minha demanda. Isso aumenta brutalmente a agilidade e a velocidade. Eu lembro em situações que nós tínhamos no passado, em que muitas vezes o processo de aquisição das máquinas levava mais tempo que o desenvolvimento da aplicação, e hoje a gente consegue alocar dezenas ou milhares de máquinas em minutos, né, exatamente utilizando esse poder de elasticidade da nuvem. E, principalmente, né, quando você está usando a computação em nuvem, você para de gastar dinheiro com construção, operação, manutenção do data center, com as pessoas que são necessárias para você fazer a manutenção desse ambiente, questões relacionadas a outros equipamentos que são necessários para mantê-lo operando, como sistemas de refrigeração, sistemas de no-break, geradores, etc. E, finalmente, na medida em que a sua empresa está crescendo, tá, você pode se tornar global em minutos, porque efetivamente a nuvem faz com que o alcance das suas ofertas, o alcance, né, o seu alcance, ele pode efetivamente tornar-se global em minutos. Muito bem. Nós temos um relatório bastante interessante do Gartner falando exatamente sobre essas tendências. Eles estão dizendo que até 2025, 80% das empresas terão desligado seus data centers tradicionais, exatamente por conta desses benefícios que a computação em nuvem está trazendo, né? Particularmente a questão da agilidade na implementação de novos modelos de negócios. A gente vê isso particularmente acontecendo muito fortemente no setor financeiro, né? Nós temos hoje as fintechs efetivamente representando quase que uma ameaça para os bancos tradicionais, na medida em que elas conseguem fazer tudo mais rápido, de forma mais simples, mais amigável para o seu consumidor final, né, a um custo muito mais baixo, né, e de uma forma muito mais amigável. Então, tudo isso por quê? Porque exatamente estão utilizando novas formas de interação com este cliente, tá? Porque eles não estão justamente aferrados a estruturas do passado. E aí, quando nós falamos nas economias que são obtidas com o uso de nuvem, elas são bastante significativas. Então, existe um relatório de DC, né, que quem quiser depois eu posso mandar esse relatório, falando justamente sobre a experiência de mais de 2.500 empresas que foram entrevistadas pelo IDC depois de um tempo de uso de nuvem entre 1 e 5 anos, e que mostravam exatamente, né, quais foram os ganhos obtidos justamente com a utilização
da computação em nuvem. Bem, e quando eu comentei que a computação em nuvem era o motor da economia da indústria 4.0, nós comentamos que justamente o barateamento desses recursos computacionais tornou uma série de outras tecnologias de ponta mais acessíveis. Entre essas tecnologias de ponta estão justamente a inteligência artificial, machine learning, o aprendizado profundo, tá? Sendo que a inteligência artificial é justamente aquele campo da ciência, da computação dedicado a resolver problemas cognitivos, né? Normalmente associados à inteligência humana. Então, são às vezes problemas em que cujo enunciado do problema é muitas vezes muito complexo para que eu possa representar com o processo de programação linear normalmente existente. Então, nós começamos a trabalhar com premissas e nós, consequentemente, induzimos o computador a reproduzir processos dedutivos ou indutivos, como faz o cérebro humano. Então, por isso que nós chamamos de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela justamente mais recentemente, ela evoluiu no sentido de cada vez mais nós termos máquinas com programações que permitem que elas estejam aprendendo o tempo todo como consequência justamente das consequências de suas decisões e suas interações com o meio ambiente. Então, na medida que elas vão aprendendo, elas vão consequentemente, né, refinando os seus algoritmos. Tá? Isso que a gente dá o nome de aprendizado de máquina. E aí, da mesma forma, tá? Nós já estamos aplicando o aprendizado de máquina de uma forma muito mais forte em computação em rede para algumas aplicações especializadas, e aí nós temos o que nós chamamos de aprendizado profundo. Então, tanto o aprendizado de máquina quanto o aprendizado profundo, então, são campos da ciência da computação justamente derivados da disciplina de inteligência artificial e que têm uma utilização cada vez mais massiva. E aí, basicamente, o que nós temos? Nós temos justamente cada vez mais a utilização de processos, metodologias focados justamente na implementação desses processos de inteligência de máquina orientados justamente aos seus processos de negócio. Nós temos uma série de casos de uso. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, aplicações de aprendizado de máquina focadas em detecção de anomalias, em detecção de fraudes. Cada vez mais, né, todos esses sistemas antifraude que nós temos hoje, operando com a nossa operadora de cartão de crédito, com o nosso banco, são baseados justamente em mecanismos de aprendizado de máquina, ou seja, eles vão aprendendo com o tempo. Tá? Mecanismos de rotatividade de clientes também, principalmente quem hoje interage com grandes sites de comércio eletrônico, tem exatamente a experiência de aparentemente parece que o site está adivinhando o que você está buscando. Mas, na verdade, né, esse todo é um processo de aprendizado que foi sendo desenvolvido a partir exatamente da análise dos seus cliques, da sua navegação, do seu interesse manifestado através justamente do acesso às diversas páginas da internet. E, por último, isso permite que você chegue até um processo de personalização do conteúdo, porque ele começa a aprender exatamente do que você gosta, do que você não gosta, e, consequentemente, ele direciona a apresentação desses conteúdos para você. Tá? Quando nós falamos do aprendizado profundo, tá? Então, nós estamos falando justamente no estabelecimento de conjuntos inteligíveis de relacionamentos, né? E aí a gente tem casos bastante interessantes, como, por exemplo, classificação de imagens e vídeo, em que ao apresentar, por exemplo, uma imagem a um sistema como esse sistema é capaz de me dizer que, por exemplo, com 100% de certeza essa imagem é de uma mulher, 100% de certeza os seus olhos estão abertos, com 97,4% feliz e com 100% de certeza que ela está sorrindo. Então, classificação de imagens, de vídeo, classificação de voz, né, classificação de padrões de comportamentos de dados, são alguns desses casos de uso. Outros casos que são utilizados também é em reconhecimento de voz. Então, nós temos um áudio analógico, que é a representação analógica da nossa voz. Ele é convertido de analógico para digital. Tá? O sistema estabelece, então, a correlação desse dado digital com
padrões já previamente reconhecidos e, como consequência disso, ela tem uma identificação desta voz, uma identificação desse conteúdo e uma apresentação desse conteúdo, uma interpretação desse conteúdo. E aí a gente chega, inclusive, aos sistemas de compreensão de linguagem natural, no qual você faz uma pergunta para um dispositivo desse em linguagem natural e ele é capaz de entender a tua pergunta, tá? Buscar justamente uma resposta e apresentar essa resposta também utilizando linguagem natural. Outra forma mais comum são os mecanismos de recomendação que a gente vê o tempo inteiro nos sites exatamente de compras. Então, com base justamente nas escolhas que você faz, ele recomenda outros produtos que estão associados ou que pessoas que normalmente quando compram esse produto também compram A, B ou C, né? E ainda falando da inteligência artificial, outra disciplina que derivou justamente da disciplina de inteligência artificial é justamente a internet das coisas, que é basicamente o que é nós darmos a capacidade de dispositivos de conversarem entre si através da internet, sem que essa comunicação esteja sendo deliberadamente disparada por uma interação humana naquele momento. Então isso está sendo utilizado muito fortemente em processos, né? Está sendo utilizado no agronegócio, está sendo utilizado em sistemas de navegação, e a gente vai inclusive mostrar um pequeno vídeo agora, mostrando exatamente as diversas aplicações da internet das coisas. The Internet of Things has emerged as a critical driver of our technological future, both at work and at home. With 6.7 billion data-generating devices in use today and 20 billion projected by 2020, the influence of IoT is everywhere, touching nearly every part of our lives. Take Leon. He's a senior manager of manufacturing operations at a large paper factory, responsible for keeping the production line operating at peak performance, meeting strict service level agreements for uptime and output. Rising before dawn after a restless night's sleep, he prepares for the day utilizing his IoT-enabled smart home, asking his Alexa voice assistant for a weather report, a rundown of the day's calendar, and recommendations for the fastest route to work. Meanwhile, noting his lack of Z's, Leon's sleep tracker has already told his espresso maker to add an extra shot. Smart sensors turn lights off as he leaves the house, saving money on electricity. Arriving at work, Leon views an equipment health report sourced from thousands of connected devices, machines, and sensors running on Amazon free RTOS, each measuring critical KPIs on the factory floor. Everything from the speed and vibration of the conveyor belts, the strength of the paper being produced, and even air quality. The report also provides suggestions for maintenance. Using AWS IoT Analytics, device data is filtered, transformed, and stored using machine learning models built and trained in the cloud. Leaving work, Leon is surrounded by IoT solutions. Farm fields enabled by AWS Greengrass measuring moisture levels in the soil, and using cloud-trained machine learning models, adjust watering patterns even when internet connectivity is spotty. A hospital where connected devices acquire and process critical data, improving diagnostics and patient care in real time. Overhead, an airplane connects to the cloud using analytical models to personalize in-flight entertainment choices. Returning home, IoT technologies have already lowered Leon's air conditioning in response to an unseasonably cool evening. IoT enables Leon's smart TV and entertainment system to automatically turn on when he walks in the door with his favorite show cued. Ready to relax, he has Alexa prep one last cup of coffee. Decaf this time. E aí uma coisa bastante interessante que eu comentei exatamente sobre a questão de Big Data, Data Lake e Analytics, que os dados estão no centro de tudo, né? E o que é um Big Data, né? Um Big Data é justamente uma coleção muito grande de dados, às vezes esses dados estão estruturados ou não, tá? E a forma como a gente vai fazer o gerenciamento, tá? E o processamento desses dados muitas vezes não podem ser resolvidos com dados tradicionais. Então, tem umas coisas bastante interessantes. Quando a gente fala Big Data, a gente tem normalmente um conjunto de 3 Vs, né, que caracterizam facilmente isso. O primeiro é volume, tá? Então a gente fala de terabytes ou petabytes de dados, eu estou falando então, de um volume muito alto. Uma variedade, então uma variedade muito grande de formatos de dados, né?
e uma velocidade. Nós temos que ter justamente uma capacidade de processamento muito alta e uma velocidade muito grande para que eu possa processar esses dados de uma forma muito rápida, em intervalos de tempo cada vez menores, muitas vezes praticamente em tempo real, para que possa efetivamente obter uma vantagem competitiva ou obter um benefício direto do processamento desse grande volume de dados. E aí, a gente tem um outro vídeo aqui para ilustrar um pouquinho isso. Being able to understand your business on a deeper level based on all of your data and driving strategic decisions in real time is the essence of making big data work for you. From startups to Fortune 500 companies and worldwide public institutions, Amazon Web Services customers are running big data solutions in the cloud to gain actionable insights from their business data, such as creating personalized medicine based on patient genetic information, delivering customized content to millions of users concurrently, or analyzing billions of financial transactions daily. AWS provides a self-service model where you can have on-demand availability of compute, networking, and storage capacity at the speed of a few mouse clicks. You have the flexibility to use AWS Big Data Solutions where much of the heavy lifting of provisioning, availability, durability, recovery, and backup services are done for you. Or you can develop your own big data platform on Amazon Elastic Compute Cloud to meet your specific needs. The choice is yours. You can ingest data at any velocity from any number of sources, allowing you to process and analyze your data in near real time. Store any type of data, from unstructured data like documents and videos, to structured data such as financial transactions and key performance indicators. Analyze data at massive scale with up to thousands of servers working in parallel with software such as Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, Spark, or many of the emerging big data solutions. You can even create a data warehouse that you can resize dynamically without downtime from a few terabytes to multiple petabytes as your needs change. Visualize and interpret your data with business intelligence and reporting tools that you're already familiar with, or explore new solutions in the big data category on the AWS Marketplace. Success with big data comes from being able to iterate on your analysis, allowing you to focus on your business needs while not being held back by the cost and complexity of managing the IT infrastructure to collect, store, process, and visualize your data. Whatever your needs are, AWS offers a comprehensive set of services for running big data workloads in the cloud. Analyze big data faster with Amazon Web Services, getting to your next aha moment sooner. Visit aws.amazon.com/big-data today to learn more about how AWS can help you work productively with data at any scale. O Data Lake é basicamente o que? É justamente mais uma forma de organização do Big Data, tá? Em que, essencialmente, a gente está armazenando volumes muito grandes de dados em estado bruto. Tá? E aí, especificamente, para a gente poder criar essa solução, a gente tem que pensar, tá? Em como nós vamos fazer a movimentação desses dados, né? Como é que a gente vai fazer o armazenamento desses dados, tá? Como é que a gente vai desenvolver justamente os mecanismos de análise e se nós vamos utilizar ou não ferramentas de machine learning para que a gente possa obter respostas mais rápidas a partir da análise desses dados. Processamento de linguagem natural é outra coisa que está crescendo fortemente. Tá? Nós tivemos recentemente aqui no Brasil justamente o lançamento da Alexa. A Alexa está trazendo justamente um número muito grande de empresas já desenvolvendo skills para interagir com seus clientes. Né? Nós mesmos estamos diretamente envolvidos no desenvolvimento de algumas dessas aplicações. E aí uma coisa interessante, quando nós falamos do Alexa e quando nós falamos do Amazon Echo, nós estamos falando do dispositivo, do componente que é visível. Mas existe um componente de software por trás disso, que nós chamamos de Amazon Alexa. E o Amazon Alexa ele tem uma série de outros componentes. Um desses componentes é o Amazon Comprehend, que é um serviço de processamento de linguagem natural que utiliza machine learning. Recentemente, inclusive,
foi anunciado o lançamento do Amazon Comprehensive Medical, que é justamente para auxiliar no desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial e machine learning, especificamente focados na área de medicina, com uma com uma profunda compreensão dos termos médicos utilizados. Essa ferramenta, inclusive, ela está neste momento disponível só em inglês, mas logo mais ela estará disponível, inclusive, em português. Outra coisa bastante interessante também é a questão da utilização de realidade virtual e aumentada. Então, esta foto aqui é uma coisa bastante típica. Então, nós temos, tá, a realidade física que está sendo representada exatamente pela filmadora que está mostrando justamente um vídeo, mas no momento que eu estou analisando justamente essa imagem, o sistema está mostrando justamente componentes que são vitais, que precisam ser observados dentro de um processo, por exemplo, de treinamento na utilização de uma máquina. Tá? E realidade virtual e realidade aumentada são basicamente duas formas de utilização de alteração da realidade levemente modificadas. Quando eu falo em realidade aumentada, na verdade, nós estamos partindo de visualizações do mundo real, no qual nós estamos justamente agregando alguns elementos. E na realidade virtual, muitas vezes a gente está criando um mundo virtual completamente novo, sempre com um efeito exatamente de treinamento, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, a Amazon também recentemente desenvolveu uma solução bastante interessante, chama Amazon Sumerian, e a gente vai dar uma olhada agora num vídeo disso. Hi, Christine. Can you book me a hotel? Okay, I have you down for a 3-night stay in New York, starting on the 3rd of September 2018. Good evening. Welcome to Sumerian Concierge Experience. Vous pouvez maintenant encourager l'équipe de France en utilisant notre nouvelle voix française pour dire « Allez les Bleus ». Hello. My name is Preston and I am a Sumerian host. How can I help you today? What would you like to build today? Pessoal, como vocês veem, esse mundo da realidade aumentada, da realidade virtual, ele abre possibilidades virtualmente ilimitadas em termos exatamente do que você pode criar, pensando em processos de aprendizado, em processos de treinamento, em processos de interação, ou apresentação de benefícios, por exemplo, de um produto. Tá? Vamos falar agora um pouquinho do blockchain. Tá? Então, o blockchain justamente ele muitas vezes é denominado como protocolo de confiança porque é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. E uma coisa interessante é o seguinte, são bases de registros que, uma vez realizados, eles são imutáveis. Então isso garante justamente uma confiabilidade muito grande nesses dados que estão sendo criados, na medida em que você tem o registro dessas transações sendo feito de forma contínua, pelas diferentes partes que estão interagindo ali. Tá? Ele funciona como se fosse um livro-razão,
só que de forma pública, compartilhada e universal, e ele tem, consequentemente, a possibilidade de criar esse consenso e confiança na comunicação direta das partes. Então, estão surgindo hoje várias aplicações envolvendo blockchain, particularmente muitas delas na área, por exemplo, de medicina, focadas justamente na questão de desenvolvimento de registros médicos confiáveis, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso também. A Amazon, ela tem uma solução bastante interessante chamada Amazon Managed Blockchain, tá? Que é um serviço gerenciado que facilita justamente a criação de aplicações utilizando esse conceito, podendo utilizar várias ferramentas de código aberto já amplamente utilizadas neste mundo, como é o caso do Hyperledger, Fabric e do Ethereum, tá? Mas vamos de novo. The second problem, where you want decentralized trust across a group of people, that needs to be solved with blockchain. And so I'm excited to announce the launch of Amazon Managed Blockchain, which is fully managed blockchain service supporting both Hyperledger Fabric and Ethereum. So this service is going to make it much easier for you to use the two most popular blockchain frameworks. So for companies typically who know the number of members that they want in their blockchain network and where they want some kind of robust private operations and capabilities, people typically choose Hyperledger Fabric. And for those who don't know the number of members or want to allow any number of members to join where it's largely public, they usually choose Ethereum. Hyperledger Fabric is available for you to start using today. Ethereum will be available in a couple months. It scales to support thousands of applications, running millions of transactions. Really, the most exciting part of it to me is just how much easier it is to get started and to get operating a blockchain with a few clicks. So in the console, you just choose your preferred open source framework, you add the network members, you configure the nodes of the members, and you deploy applications to the member nodes. It just saves a lot of time and is much more efficient. So when we heard people saying blockchain, we felt like there was this weird convoluting and conflating of what they really wanted. And as we spent time working with customers and figuring out the jobs you were really trying to solve, this is what we think people are trying to do with blockchain. And we're really excited to give you both QLDB and our managed blockchain service. Nós já estamos concluindo, daqui a pouco o nosso webinar. Vamos falar agora um pouquinho de robótica. A robótica também suscita, às vezes, muitas imagens das pessoas, muitas vezes relacionadas a questões de filmes ou romances de ficção científica, mas cada vez mais assim, os robôs estão presentes. Tá? É muito difícil hoje pensar justamente no segmento industrial que a gente não tem uma utilização significativa de robôs. Tá? Não só nos segmentos industriais, mas também, por exemplo, na parte de varejo, distribuição, centros de distribuição, que nós estamos utilizando justamente esses serviços de robô intensivamente. Tá? Então, a gente tem um vídeo bastante interessante aqui mostrando a maneira como a Amazon encara justamente esta questão da necessidade de você desenvolver aplicações robóticas e gerenciar frotas robóticas. Robots are no longer just the subject of sci-fi movies. They're now prevalent in our lives, helping us carry out tedious housework, distribute warehouse inventory, and automate manufacturing. Robots accomplish these tasks through instructions expressed in software applications. Until now, developing, testing, and deploying intelligent robotics applications was difficult and time-consuming. Implementing intelligent functions through machine learning is complex and requires specialized skills. You could spend days setting up a developing environment and months creating simulations for testing. Then you'd need to build a system to deploy the application and later update it while the robot is in use. AWS RoboMaker is here to solve these problems with integrated software and services to speed up the development of robotics applications and make it far easier to build intelligent functions into your applications using cloud services. RoboMaker extends the most widely used open source robotics software framework, Robot Operating System, or ROS,
with connectivity to cloud services to enable a robot to stream data, navigate, communicate, comprehend, and learn. RoboMaker provides a robotics development environment in the cloud for application development, a robotics simulation service that makes it easy to test robotics applications at a large scale in provided simulation worlds or your own, and a robotics fleet management service for remote application deployment and management. Intelligent and autonomous robotics are being increasingly used in logistics and supply chain, service and hospitality, construction and agriculture, and can change the way we work and live. AWS RoboMaker provides services and software designed specifically to help robotics developers drive innovation in the market. Alexa, tell RoboBlue forward. Sending the robot command. Alexa, tell RoboBlue right. Sending the robot command. Alexa, tell RoboBlue to pee. Sending the robot command. Gente, agora, só para concluir, falando um pouquinho da DataRing Consulting, nós somos uma equipe técnica com mais de 10 anos de experiência na utilização de soluções em nuvem, né? Nós temos experiência de projetos usando tecnologias de Big Data, Analytics, Data Lake, Microservices, Serverless Computing, High Performance Computing, Machine Learning e muitas das outras tecnologias de ponta que nós mostramos aqui, né? Nós somos parceiros de consultoria da Amazon Web Services para entrega de serviços de computação em nuvem e somos certificados exatamente como Advanced Solution Provider pela mesa AWS e certificados também como parceiros, né, para o setor público, ou seja, saúde, educação, governo e entidades sem fins lucrativos. Nós temos uma atuação muito forte nos segmentos de saúde e educação e, consequentemente, nós somos também associados à Sociedade Brasileira de Informática e Saúde e à Associação Brasileira de Ensino à Distância. Tá? As nossas abordagens de solução, elas estão justamente relacionadas à implementação dessas diversas tecnologias que nós comentamos, tá? E alguns dos nossos clientes em nuvem são esses que nós estamos mostrando aqui. Okay? Nós estouramos um pouquinho o tempo destinado ao nosso webinar. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês para responder qualquer pergunta que entendam necessário. Por favor, anotem o meu e-mail e o meu telefone, que eu terei o maior prazer, né, em falar sobre qualquer assunto, qualquer tema que tenha sido abordado aqui nesse webinar, ou algum assunto que esteja correlacionado justamente à indústria 4.0. Ok? Então, gente, agradeço a todos a atenção, o tempo dedicado a esse webinar. Espero ter a oportunidade de logo mais voltar a conversar com vocês sobre um desses assuntos. Agradeço o seu tempo e desejo um excelente fim de tarde. Até logo.